Bem, pessoal, olá a todos. Hoje a gente vai dar continuidade à unidade 1. A gente vai para a última prática dessa unidade e na aula de hoje a gente vai falar sobre a conservação da massa. Então, o objetivo dessa prática, pessoal, é verificar a lei da conservação da massa através da determinação da massa total antes e depois de ocorrer as seguintes reações. A gente vai ter duas reações, tá certo? A reação em que o carbonato de sódio, que é esse composto aqui, ó, Na2CO3, tá certo? Na forma aquosa, vai reagir com cloreto de cálcio para produzir o cloreto de sódio mais o carbonato de cálcio, tá bom? Vocês podem observar aqui que o carbonato de cálcio é uma substância formada no estado sólido, né? E esse símbolo aqui, uma setinha apontando para baixo, significa que é uma reação de precipitação, ou seja, foi formado o quê? Um composto sólido insolúvel em água, beleza? No caso, a gente falou água porque é o solvente aqui da reação. Aí, em seguida, a outra reação, que é a reação 2, vai, então, usar esses dois produtos formados aqui na reação 1 e vamos reagir com ácido sulfúrico, que é o H2SO4, para produzir esses compostos aqui. Antes de entrar na prática em si, a gente vai contextualizar melhor o que seria a conservação da massa. A lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier, que foi o químico quem a iniciou, diz que mesmo com a reação química, não é possível criar massa, certo? O que ocorre, pessoal, na verdade, é apenas a modificação dos compostos, tá certo? Um composto reage com outro composto, formando outros compostos, na qual se conserva os átomos presentes antes das reações, tá certo? Então, nesse contexto, a massa total, ela é constante. E uma outra forma de enunciar essa lei, que é bastante popular, diz o seguinte, que, em resumo, a lei da conservação da massa quer dizer que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para verificar, então, a lei da conservação da massa, pessoal, a gente vai considerar a seguinte reação. Considere a reação entre o gás metano, que é o CH4, né, e o gás oxigênio. Então, a gente tem uma reação de combustão, né, de um hidrocarboneto, para produzir o dióxido de carbono, que é o CO2, e vapor d'água. Aí diz que os reagentes de produção estão em proporções estequiométricas, ou seja, eles são alimentados de acordo com os coeficientes estequiométricos da equação balanceada. Aí pergunta, qual é a soma das massas dos produtos e a dos reagentes? Então é o seguinte, pessoal, a primeira coisa a se fazer para verificar a lei da conservação da massa é escrever a reação química balanceada. Então, conforme o contexto aí, o que nós temos? Nós temos que o metano, que é o CH4, vai reagir com gás oxigênio para formar o dióxido de carbono, CO2 e vapor d'água. Então, como é a equação simples, pessoal, aqui a gente tem a equação não balanceada. A gente vai balancear pelo método das tentativas, tá certo? A gente vai atribuir coeficientes estequiométricos às substâncias até que a equação esteja devidamente balanceada. Só que a gente não atribui os coeficientes de qualquer maneira, tá certo? Existe uma ordem que é baseada em uma palavra, certo? Uma palavra bastante cearense, que a gente utiliza para balancear, que é a palavra macho. Tem algum cearense aí, pessoal, assistindo a aula? Algum torcedor do Ceará aí? Acho que não. Aqui tem, rapaz, respeita.
Fortaleza deve ter aí. Aí vamos lá, pessoal. No balanceamento pelo método das tentativas, tá certo? A gente atribui coeficientes de acordo com a ordem de prioridade, certo? Essa ordem de prioridade diz o seguinte: a gente balanceia inicialmente os metais, em seguida a gente faz o balanceamento dos não metais, em seguida dos compostos contendo carbono, depois os compostos contendo hidrogênio, tá certo? E por último, pessoal, a gente faz o balanceamento do elemento, certo? Oxigênio. Então, verificando essa reação aqui, pessoal, nessa reação aqui a gente tem metal? Não temos, né? O outro elemento que a gente vai balancear são os não metais. A gente também não tem não metais nessa reação não balanceada. Em seguida, a gente vai balancear quem, pessoal? O carbono. Vamos aqui verificar. Nos reagentes, a gente tem um carbono, enquanto nos produtos também a gente tem um carbono. Então, já está balanceado. O outro elemento a ser balanceado, pessoal, é quem? É o hidrogênio. A gente verifica que nos reagentes, pessoal, a gente tem 4 átomos de hidrogênio, enquanto nos produtos, pessoal, a gente tem apenas 2. Então, a gente vai colocar aqui, tá certo? Como coeficiente estequiométrico da água, o fator 2. Beleza? Então, a gente tem 4 átomos nos produtos, que é idêntico ao dos reagentes. Então, a equação está balanceada em relação ao hidrogênio. E por último, pessoal, a gente vai balancear quem? Balancear o oxigênio. Vamos lá. Os reagentes, pessoal, a gente tem quantos oxigênio? Nós temos 2, né? Enquanto nos produtos, 2 aqui em relação ao dióxido e 2 aqui em relação à água. Não é verdade? Então, para balancear essa reação, a gente vai o quê? Colocar aqui um 2, tá certo? Aqui no gás oxigênio. A mesa digitalizadora hoje não está ajudando muito, não, né? Vamos lá, colocamos um 2 aqui, está devidamente balanceado. Agora, pessoal, para a gente somar as massas dos produtos e dos reagentes, tá certo? A gente sabe que, baseado na lei da conservação da massa, como a massa total da reação se conserva, tá certo? Então, nesse caso, a massa dos reagentes é idêntica, tá certo? À massa total dos produtos. Beleza? Então, a gente vai somar a massa total das substâncias dos reagentes e verificar se de fato é igual à massa total das substâncias dos produtos. Então, aqui nesse próximo slide, a gente tem aqui a equação balanceada, pessoal. Ó. Já temos aqui a equação balanceada. E para a gente somar as massas das substâncias, a gente tem que o quê? A gente tem que obtê-las a partir da quantidade de mols, né, da equação balanceada, e utilizando o quê? A massa molar. Então, aqui nessa tabelinha, eu tenho aqui a massa molar dos compostos, tá certo?
massa molar do metano, do oxigênio, do CO2, tá certo? E do vapor d'água. E agora a gente vai somar a massa, inicialmente, dos reagentes. Certo? Vamos lá, pessoal. Aqui não aparece não, pessoal, mas aqui eu tenho um coeficiente de estequiométrico igual a quanto aqui? Igual a 1, não é verdade? Então, a massa de metano aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 mol, né, do metano, tá certo? Multiplicado pela sua massa molar, que é quanto, pessoal? 16 gramas por mol. Certo? Então, a massa aqui, em relação ao metano, vai ser 1 mol vezes 16 gramas por mol, que vai dar o quê? 16 gramas. Beleza? Esse mesmo raciocínio, vamos calcular agora a massa do gás oxigênio. Então, a gente tem 2 mols, né, do gás oxigênio, multiplicado por sua massa molar, pessoal, que é quanto? Ó, tá aqui, ó. 32, certo? Então, fazendo essa conta aqui, pessoal, nós temos quanto? 60 gramas, né, do gás oxigênio. Beleza? Então, a massa total aqui dos reagentes, pessoal, vai ser quanto? Hein? Muito bem, 80 gramas. Tá certo? Então, baseado na lei da conservação da massa, quanto deve ser a massa dos produtos? Hein, pessoal? Baseado na lei da conservação da massa, eu já sei a massa total dos produtos. É quanto? É 80 também, né, professor? Muito bem. 80 também. Beleza? Então, a gente vai verificar se de fato é 80. Então, é o seguinte, o CO2 aqui, a gente sabe que o seu coeficiente de estequiométrico também é igual a 1, né? Então, a massa atribuída ao CO2 vai ser quanto? Vai ser 1, né? Vezes a sua massa molar, que é 44. Então, a massa que é atribuída ao CO2 é 44 gramas de CO2. Já a massa em relação ao vapor d'água vai ser quanto? Vai ser 2 mols de água multiplicado na massa molar da água, que é quanto, pessoal? 18. Então, a massa da água aqui vai ser quanto? Vai ser 36 gramas, tá certo? E a soma, pessoal, vai dar quanto? 80, tá certo? Que valida o quê, pessoal? Valida, né, a lei da conservação da massa, tá certo? Quem se interessar, pessoal, em ver alguma aula sobre balanceamento de reações químicas, tá certo? Tem uma aula gravada, vou deixar aqui o link para vocês, tá certo? Esse slide aqui eu vou colocar disponível na biblioteca virtual da disciplina, aí no Moodle, beleza? Sabendo disso agora, pessoal, da verificação da lei da conservação da massa, a gente vai fazer a verificação experimental através, tá certo, de duas reações. Como já expliquei inicialmente, né, a gente tem a reação do carbonato de sódio reagindo com esse composto, cloreto de cálcio, produzindo esses produtos. Tá bom? E também a gente vai verificar essa lei utilizando a reação 2. Eu peço que vocês dêem uma lida também no procedimento
dessa prática, na página 37 da nossa apostila. E agora a gente vai ver um vídeo de demonstração da prática. Vamos agora para o vídeo, pessoal. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor, tá certo? Vou fechar minha câmera, pessoal, para o vídeo não travar. Tem como pôr a tela toda, professor? Como é que é? Colocar a tela toda, o vídeo. Já tá só no modo teatro, né? Isso. Muito bem, muito obrigado aí pela sugestão. Eu que agradeço. Então, pessoal, o vídeo dessa prática é um vídeo curto, tá certo? Um vídeo de 6 minutos. E antes de iniciar a demonstração experimental, eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer, beleza? Inicialmente, a gente vai pipetar 5 ml de uma solução de carbonato de cálcio, desculpa, carbonato de sódio, tá certo? Na concentração de 0,1 molar. Essas informações, pessoal, de volume e concentração são bastante importantes, porque a partir desses dados, você pode calcular o número de mols que reagiu nessa reação, certo? Então, a gente vai pipetar 5 ml e vai colocar em um frasco e vai fechar o frasco, beleza? Da mesma forma, pessoal, a gente vai pipetar, né, medir mais 5 ml de outra solução, que é o cloreto de cálcio, na concentração de 0,1 molar e colocar em outro frasco. E por fim, pessoal, a gente vai pipetar 10 ml de uma solução de sulfato de ácido sulfúrico, na concentração de 0,1 molar e colocar em um frasco. A gente então vai pesar os 3 frascos e anotar a massa do conjunto. Beleza? Depois, a gente vai retirar da balança os 3 frascos e vamos colocar na solução de cloreto de cálcio, vamos misturar com a solução de carbonato de sódio, beleza? Que é o Na2CO3. Aí vamos tampar os frascos, vamos verificar o que ocorre e vamos pesar novamente. Beleza? E por fim, o que a gente vai fazer? Nesse frasco que a gente tem o carbonato de sódio e o cloreto de cálcio, a gente vai adicionar outra solução, que é a terceira solução, que é de ácido sulfúrico. Beleza? Vamos observar o que ocorreu devido a esse processo de mistura dos reagentes e vamos pesar mais uma vez esse conjunto. Ou seja, a gente vai fazer 3 pesagens, tá certo? Uma pesagem com os 3 reagentes antes da reação, uma pesagem após a primeira reação e outra pesagem após a segunda reação. Beleza? Então vamos lá. Vou aumentar aqui a velocidade, colocar aqui 1,25. Tá certo? Como vocês podem ver, né? Vamos medir inicialmente 5 ml do primeiro reagente, que é o carbonato de sódio, na concentração de 0,1 molar. Então, anotem esses dados vocês vão utilizar no relatório de vocês. Vamos colocar em um frasco. Para uma posterior pesagem, tá certo? Então, a gente colocou já aí, ó. Tem que ter o cuidado de passar toda a solução, pessoal. Às vezes ficam na ponta da pipeta, então você tem que ter esse cuidado de passar todo esse frasco, quer dizer, desculpa, todo esse líquido pro frasco. Mais uma vez, mostrando aí como é que é feito, ó.
pesamos a segunda solução, que é o cloreto de cálcio. Concentração de 0,1 molar. Anotem esse dado aí, é importante. E, finalmente, uma solução de ácido sulfúrico, na concentração também de 0,1 molar, né? 0,1 mol por litro. Vocês já viram aí, né, que pingou um pouquinho de solução fora, entendeu? Isso entra no erro experimental. É muito fácil cometer erros experimentais na química, né? Às vezes a gente mede um volume errado, entendeu? Quando a gente passa uma solução de um frasco para outro, ocorrem essas perdas, né? Então, isso aí está tudo dentro do esperado já. Agora, pessoal, a gente vai para a etapa 4, né, do procedimento, vai pesar os 3 frascos juntos. E vai anotar a massa, pessoal. Esse dado também é importante para o relatório de vocês. Tá aí a massa. Tá bom? Passou bem rápido. Vou voltar aqui para vocês poderem anotar. Tá aqui a massa. A massa antes da reação foi quanto? 59,66 gramas. Tá certo? Anotem aí. A gente vai então retirar os frascos da balança, pessoal, e vamos adicionar a solução de cloreto de cálcio, que é a solução que está no frasco 2, vamos colocar ela dentro do frasco 1. Certo? Nós misturando esses dois reagentes, a gente vai ter aquela reação 1. Ó. Olha, pessoal, vocês viram que inicialmente a solução ela era incolor, e ao entrar em contato, ao misturar os dois reagentes, a solução ficou o quê? Ó? Ficou turva, tá certo? Isso daí caracteriza uma reação por formação de precipitado. Agora a gente vai para a pesagem após a primeira reação, tá certo? Então, vamos esperar aqui estabilizar a balança. E tá aí. A estabilização, pessoal, é indicada por essa seta aqui, certo? Quando essa seta aqui ela fica contínua, significa que houve, então, a medida correta. A medida está precisa. Então, tá aqui a segunda massa aqui. Está estabilizando ainda. Pronto, estabilizou, pessoal. Anotem aí. A pesagem após a primeira reação é 59,60, 59 gramas. Tá certo? Essa é a pesagem após a primeira reação. Professor, tô tirando foto aí da pesagem e tô mandando no grupo que tá todo mundo, tá ok? Tá ótimo, viu? Parabéns aí pela proatividade, viu? Aí, novamente, pessoal, a gente retirou os frascos da balança e agora vamos colocar a solução de ácido sulfúrico no frasco 1, onde tem os produtos formados na primeira reação. O que aconteceu, pessoal? A solução, ó, ela turva, né, ó. Ao adicionar o ácido sulfúrico, ó, imediatamente, pessoal, ela passa para incolor. Ou seja, a dissolução, né, do precipitado formado, ó. Ficou bem incolor, pessoal, a solução. Aí, por fim, a gente pesa mais uma vez e anota a massa.
Então, a gente coloca aí os frascos, né? Na balança, tá certo? Espera estabilizar, tá certo? E vamos anotar a massa após a segunda reação. Aí, Matheus, a massa após a segunda reação. A massa é 59,6020 gramas. Eu e o amigo aí de sala aí tá printando aí tudo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Pronto, professor, tirei as fotos aqui tudinho. Só comentando um pouquinho sobre o resultado, pessoal, foi que a gente observou, né? Que a massa, ela, de fato, ela se mantém constante, certo? Só que a gente verificou que foi diminuindo, né? Pesagem após pesagem, né? Isso é natural, pessoal. Por quê? Alguém pode me dizer o porquê que isso ocorre? Vamos lá, vocês vão ter que colocar isso no relatório de vocês. Então, no relatório vocês me contam, né? Aí, voltando ao que a gente observou na nossa prática, a gente viu que ao misturar... A Michelle colocou, eu também pensei assim, professor, que poderia ser por conta dos erros relativos. Certo. Ficou Aí, nos frascos. tá bom, só faltou especificar quais são os erros relativos, viu? Vocês me contam no relatório. Aí é no relatório, professor. Perfeito. Quem foi que falou? Foi o Augusto, foi? Quem tá... Não, professor, foi Marcos. Foi Marcos, né? Vamos lá, Marcos. A gente viu que na primeira reação, tá certo? Houve formação de um produto, né, insolúvel branco, tá certo? Esse produto é referente a qual produto que formado? O NaCl ou o carbonato de cálcio? Não entendi, professor. Como tem como repetir aí? Vamos lá. A gente viu que após a primeira reação, a solução passou de incolor, tá certo? Para uma solução turva, certo? Indicando que houve a formação de um precipitado de cor branca. Verificando aqui os produtos da reação 1. Essa coloração turva, tá certo? Se deve a qual produto? Ao cloreto de sódio ou carbonato de cálcio? Posso responder, professor? Qual? Eu acho que é o cloreto de cálcio, o 2-NaCl. Vamos lá. O NaCl aqui, pessoal, vocês estão vendo que ele é aquoso, né? Então, em solução, ele está na forma de íons, né? Na mais Cl-, né? Aquoso. Que não tem coloração, tá certo? No início da aula, pessoal, eu falei que esse composto aqui é um sólido, né? Ó. Se ele é sólido, ele vai estar o quê? Na forma de sólido em solução, entendeu? Que ela é insolúvel em água, tá certo? E essa setinha aqui, ó, para baixo, indica que houve formação de precipitado. Indica que houve formação de um precipitado, entendeu, pessoal? E é justamente a formação do carbonato de cálcio que vai explicar a mudança de coloração de color para turvo, tá certo? Já que esse sólido aqui, ele é insolúvel, né, em solução. Então, sólido de cor branco. Beleza? Aí, pessoal, já a reação 2, o que ela fez? Ela utilizou dois produtos formados na reação 1 e adicionou quem? Ó, o ácido sulfúrico, o H2SO4. Tá certo? Esse ácido sulfúrico, então, vai dissolver
o carbonato de cálcio e a solução vai se tornar totalmente incolor novamente, tá certo? Porque vocês observarem aqui, ó, tanto em HCl como sulfato de cálcio, como o ácido carbônico, H2CO3, são todos aquosos, tá certo? Em solução, eles ficam na cor incolor, beleza? Não tem cor. Para complementar essa aula, pessoal, eu peço que vocês dêem uma lida na nossa apostila, né? E também podem estudar pelo livro do Brown, certo? É o mesmo livro que vocês utilizam em Química Geral. Essa prática, pessoal, ela requer relatório, tá certo? E na próxima semana vocês vão me entregar esse relatório via sistema. Alguma pergunta? Professor, as perguntas são aquelas 7 que estão no roteiro, né? Como é que é? As perguntas que a gente vai responder sobre o relatório são aquelas 7 que estão lá no roteiro, né? Na verdade, o relatório não é só a resposta dessas questões, não, tá certo? Ele é composto por introdução, objetivos, né? Então vai ser no mesmo caso daquele, acho que foi o outro que a gente fez, né? Isso. Do relatório. É o relatório completo. Beleza? Pronto, show de bola. Em relação a essa aula de hoje, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Professor, o senhor vai disponibilizar essa aula aqui de hoje? Sim, vou disponibilizar. Beleza, Matheus? Eu vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo. Show de bola.